Quer tu representar o Benjamin ou representa o Benjamin? Eu sei tudo. É que hoje ele... Tá, então tá bom. Então, hoje, repúdios, tipo como há em alguns outros cursos, né? Que é onde que cada professor já sabe quando vai ser a sua coordenação. Nesse sentido, né, só para a questão de ordem, né, os colegas concordarem, eu queria tirar essa ponto de pauta de ter que escolher entre coordenador por eleição ou diretamente indicado, porque não vai havendo um candidato, não há por que se discutir nesse momento de maneira emergencial, que seria o primeiro ponto da pauta, né, e que gerou. Né? Mas, infelizmente, né, se vocês concordam... Pela retirada. Eu só tenho uma pergunta antes. Sim. Se é possível dizer o nome da pessoa que se voluntariou. Sim, ele já botou disponível. É o professor Joel Brasil, ele se disponibilizou a assumir o curso. Né? Pediu algumas ajudas, alguns fatores que a gente vai ver entre a área, né? Ele pediu algumas coisas para acontecer, mas dentro da área fica fácil de se auxiliar. Porque até esse ano, né, o curso ainda é o mecânica integrada e o subsequente. É bem difícil para um coordenador. Tem que ser onipresente. Para estar de manhã, tarde e noite. Que ele pontuou que algumas coisas ele não consegue, principalmente nas partes da manhã, na tarde e noite ele até consegue, mas na parte da manhã seria o maior difícil para ele. Mas acho que é tudo ajustável. Né? O problema maior era não ter nenhum nome, né, professor Paulo? Né? Vocês concordam com a... Eu pensei que seria o professor Paulo. O professor Paulo foi um dos que veio conversar comigo. Né? Sabrina. Boa tarde, colegas. Eu concordo com a retirada de pauta nesse momento. Eu só não entendi se a gente vai discutir para o procedimento para um novo momento, aí, caso não haja um nome para as próximas coordenações, quando houver eleição. Na verdade, eu só pedi para ficar a ideia em jogo, em conversa entre os representantes, porque possivelmente vai ter que surgir alguma coisa, porque outros cursos me falaram que não está aparecendo ninguém a se manifestar. Então, já em conversas que vai se fazendo previamente, então, de repente, a gente pode chegar ali acho que é final de outubro, início de novembro, que vai ter a inscrição ali, e não termos candidatos. Né? Então, tentar alinhar algum outro encaminhamento. A gente está em momento de revisão, né, do regimento, e como somente professores podem ocupar a FCC, quem sabe na parte para coordenações das eleições já possa se propor algum instrumento, né, que preveja que, se não há candidatos, como vai ser feita a escolha agora no processo de revisão, para ficar já regimentado essa decisão. Né? Apesar de já ser regimentado, falando que a decisão é da direção, né? Mas se quiserem propor outras coisas, quem sabe já nesse processo de revisão já pode ir. No próprio edital. Ou Elisardo. Não, se o... Pode falar, depois eu respondo a Bia. Tá. Então, é que eu também estou na comissão do regimento, assim como a Michele, né? E eu ia exatamente propor isso, quem sabe a gente colocar uma alternativa regimental, né, para a questão da direção, porque hoje a única opção, eu até abri o documento aqui agora para reunião, né, seria a indicação da direção, né? Mas como a gente está fazendo essa revisão do regimento, quem sabe a gente já coloca essa pauta aí para colocar possibilidades além da indicação da gestão atual, né? Eu acho que a gente pode verificar outras possibilidades. A Bia perguntou se dava para colocar nesse novo edital. No meu ver, eu acredito que não, porque já existe no regimento, né, um artigo que prevê a situação. O que deveria fazer anterior, né, mudar o regimento, já está o nosso trabalho da comissão já está todo vapor, então alguém sugerir e ser aprovado na Assembleia, né? Aí depois, colocasse no edital.
Isso, ficaria uma coisa, pelo menos, constando em algum local que poderia ser dessa forma. Hoje tem de maneira informal em alguns cursos, que é uma escala, né? Uma escala, uma lista pré-estabelecida, que cada um vai fazer o seu dever, já naquele período que ele vai, já é organizada a carga horária e ele já assume de uma maneira. Se caso surgir um outro candidato, um está estabelecido que aquele lá vai se inscrever, ele se inscreve ainda no processo. Caso ocorra a inscrição de mais um, tem qual é o processo eleitoral. Né? Se ninguém se inscreveu, só aquele um se inscreve. Então, nesse momento, a direção não vai retirar, aliás, a direção não vai indicar, vai abrir um processo seletivo e ele que vai se inscrever. Não, agora vai ser indicado porque houve uma situação, ele aceitou o convite, né? Então, assim, como a gente vai indicar ele direto, porque não precisa ter eleição, porque só houve um. Se tivesse dois, eu tinha que fazer eleição, mas como só houve um, então a gente vai conduzir ele até o final do período. Ele já falou que fica até o final do período dessa gestão, ou seja, até fevereiro. Então, acho que ou a gente dá o curso melhor. Ou a gente convencer ele a assumir mais. É só uma... Se você sabe responder. Até um tempo atrás tinha briga para ser coordenador. O que está acontecendo aqui de um tempo para cá? Ninguém quer. Alguém tem uma ideia do que está acontecendo isso? Bom, assim, talvez tenha a questão da dinâmica, talvez tenha mudado. Pessoas, vocês estão fazendo a questão de fazendo uma pós-graduação, se envolveu com mais disciplinas. A gente tinha acesso a menos projetos de ensino, pesquisa e extensão anteriormente, né? Agora ele está tendo acesso, né? Tipo assim, semana passada veio um colega e me falou, se está o nome do colega aqui, não veio o caso, me falou, se está todo mundo dizendo que tem projeto de pesquisa, ensino e extensão e não pode ser coordenador, então acaba o projeto de ensino, pesquisa e extensão com a mecânica que vai sobrar gente para ser coordenador. Eu falei, não posso acabar com isso, né? Mas não dá para usar uma justificativa para não poder a outra. Mas tudo bem, acabou se resolvendo da melhor forma. Alguém se habilitou à função. Né? Mas, assim, é só para a gente ficar nessa ideia de que vai... talvez haja a recondução aqui no colegiado de uma ideia para se discutir de como proceder. Né? Ou se dentro da área se acordarem de ser uma coisa assim, que pode ocorrer dentro da área, dentro do curso, não, vai ser essa escala aqui, se dois se inscrever tem eleição, se só um se inscrever fica aquele um daquela escala. Que pode ser uma forma também para dirimir isso. Um outro motivo, assim, dentro do que a Débora pediu, assim, que tem deixado um pouquinho todo mundo, não vou dizer amargurado, mas desgostoso com a questão da coordenação, né, é que o valor em si da FCC, pela carga de atividades e responsabilidade que tem, não é uma coisa equilibrada, né? Mas isso para qualquer uma das coordenações, não só para a coordenação do curso. As FGs, as FCCs estão irrisórias. Eu, quando ouvi falar que a Justiça Federal, a Justiça tinha ido para 3 mil e pouco, mas não, foi só lá. Foi só lá. Então, isso é uma coisa que tem que ser discutida. Tá? Acho que isso aí já foi Sabrina. Na verdade, duas coisas eu pensaria. Eu depois você, sabe? Pode ser? O professor ali tu falou que ele tem restrição de vir nas manhãs, né? O professor Joel. Aí talvez verificar se algum colega pode colaborar na parte da manhã, porque é a parte do integrado, é importante ter uma pessoa de referência, ver se algum colega consegue ajudá-lo nessa parte. E ali no regimento fala, né, que são os professores só professores, óbvio, e do curso, né? Então, assim, tipo, tendo essa falta de voluntários, né? Talvez ampliar, né? Eu sei que para o curso talvez não é interessante, mas como não está tendo muitos interessados, talvez a gente vai ter que ampliar o critério, né? E tirar isso que atuam no curso. Isso, não sei. Aí, eu acho que aí as áreas têm que conversar entre elas.
Porque isso da mesma forma que possibilita que mais professores sejam, mas de outras áreas também. Então, não é interessante, queremos que sejam só professores da área, então a gente tem que fazer uma escala, talvez, para que os professores da área assumam, né, essa função. Que, na verdade, não é da área, é do curso, né? Do curso, acho. Inclusive, a propedêutica poderia assumir, né? Hoje. Sim. Sabrina. Não só para contribuir ali no que a Débora perguntou, né, Débora? Eu acho que no caso específico da mecânica tem relação com o fato de que o coordenador ele assume 2 cursos simultaneamente, né? A mecânica subsequente e o integrado, né? Tanto que a gente já vem discutindo essa questão há um tempo, inclusive a gente reestruturou o curso subsequente, separando, né, as coordenações do integrado, vamos ver se vai ser aprovado lá no CEP, né, e vamos reestruturar o PPC também da mecânica integrada, na tentativa de amenizar, né, a carga de trabalho do coordenador da mecânica, né, porque acho que também pode ter relação com isso. Com certeza tem muita coisa. Sim. Só para finalizar, eu acho que depois a gente já pode botar em votação para a gente ir embora. Mais outro ponto. Só queria saber, por exemplo, no regimento, ele prevê que sejam docentes da área, né? Que atuem como do curso. Né? Deu uma disciplina no curso, tá. Tem alguma resolução, alguma norma institucional ou fora, né? Alguma legislação que prevê que TAI não possa ser um coordenador de curso? Eu não conheço. Tem uma instrução normativa, agora não me lembro o número dela, mas... Mas existe. Existe. Só docente. A gente até questionou, né, se pai podia. Acho que a gente... ser docente. A Marina pediu para ir buscar ela. Acho que a gente pode botar em votação, né? Para isso aí. Então tá. Então, a Sabrina, ainda tem alguma coisa? A mão está levantada? Tá. Então... retiramos esse, vamos para o segundo ponto de pauta, não menos importante, que eu aproveitei para incluir, já que a gente ia ter essa discussão. Todo mundo concordou? Todo mundo concordou? Eu estou de acordo. Okay. Então, a questão da sessão parcial, né, do professor Eduardo Hibler, Hibler. O campus Florianópolis, né, é uma continuidade, na verdade, ele houve a sessão do semestre passado, e daí está sendo solicitado novamente a continuidade para esse semestre também, até o final do semestre, né, ao professor. Não sei se vocês chegaram a ver o documento lá, tudo, né? Fala ali sobre o que o professor já está atuando lá. Alguém precisaria de algum esclarecimento a mais? Assim, além do que não houve nenhum prejuízo às nossas aulas, né, vamos dizer assim. Então, todas estão ocorrendo de maneira normal. É no mesmo molde do 2025.1. Isso, pessoal. Professor Hibler, não sei se quer se manifestar. Oi, estão me ouvindo? Sim. Não, a minha webcam aqui travou por algum motivo, não sei se foi algum aspecto aí de iluminação, sei lá, mas travou. Não, só para manifestar que, na realidade, né, essa solicitação já tinha sido feita até para ser para todo o ano de 2025, porém, na gestão passada foi colocado até dia 23 de julho, em função até do término do semestre e a questão da nova gestão. Essa foi a consideração. Eu já estou contribuindo lá desde o ano passado, na realidade, né, com disciplinas na pós-graduação. Esse ano eu estava com a coordenação até o momento que essa portaria caducou. E estou com disciplinas lá que eu estou ministrando desde o início do semestre, nas quartas e nas sextas. Tá? Não tem prejuízo nenhum daquilo que eu estou realizando dentro do campus de Itajaí. Só tem prejuízo para mim, em função de eu ter que me deslocar em Itajaí ainda, mesmo com o meu processo de remoção já está na sua fase de liquidação, né? Já é sabido que o meu destino é o campus Florianópolis, certo? Então, na realidade, já estou, em tese, cooperando até nessa questão. Então, num primeiro momento, seria até o final do semestre agora, né, pessoal? Porque provavelmente é a minha esperança que isso se resolva até o final do semestre e eu possa, de fato, não começar mais 2026 já em Itajaí, mas sim em Florianópolis de vez, já que já existe, inclusive, o meu substituto definido a partir do processo de remoção que foi realizado agora na segunda rodada.
tá bom? Mas, em princípio, eu já estou trabalhando nisso e dando as disciplinas, e eu teria um problema, inclusive, para fazer qualquer tipo de lançamento no meu RSide, certo? Solicito, inclusive, que seja retroativo ao início do semestre, professor Elisardo, em função de eu já estar da titularidade dessas disciplinas conforme está no meu cigarro. Mas, no mais, é isso daí. Só contar com a colaboração e compreensão dos meus colegas, né? É uma situação que já é sabida que eu estou rumo a Florianópolis, de fato, e que, nesse momento, eu estou contribuindo já para poder atender as necessidades lá da área, que, em tese, está com déficit de professores. Era isso. Qualquer coisa, estou à disposição para responder. Ok, obrigado, professor. Na verdade, é só um esclarecimento e uma sugestão. O professor vai continuar dando as aulas normais aqui, né? Então, era só esse esclarecimento. E aí, a minha sugestão é que esses processos de eles fossem... que a gente tivesse a mesma regra para todo mundo, né? O que eu observo é que, às vezes... Aí não é uma crítica ao processo do professor Ubler, eu só estou aproveitando a pauta, na verdade. Que algumas pessoas, elas sofrem bem mais exigências para serem cedidas do que outras. Então, que a gente tente ser isonômico nesses processos, assim, né? Então, se tem que falar com essa chefia e com essa, que seja para todo mundo, que existe uma regra clara, em um processo claro, para que a gente faça esses processos e que todos os servidores sejam contemplados. Não é relativo ao processo do professor Ubler, eu só estou aproveitando a pauta para fazer essa solicitação. Claro. Professora Sabrina? Faço minhas as palavras da Michele, né? Também não é em relação à questão do professor Ubler, mas sim porque, inclusive, eu já passei por uma situação, né, de sessão para trabalhar na reitoria e o procedimento foi completamente diferente do que está acontecendo, né? Teve vários entraves e não tinha nenhum motivo oficial para isso, né? Então, que realmente a gente cuide com essa questão da isonomia nos processos de sessão, que eu acho bem importante mesmo. Não é só porque aconteceu comigo, né? Não tem nada a ver com o professor Ubler, mas sim para que a gente, né, mantenha uma boa convivência no campus, até em função disso, né? A gente já tem tantas questões, então acho que a gente pode cuidar um pouquinho disso e nós, como representantes do colegiado, podemos, né, ter esse cuidado. Tá? Obrigada. Pessoal, posso fazer uma última manifestação, Elisardo, sobre esses pontos? Só deixa o Lucas fazer Só vou pontuar. Tudo bem. Para passar a Mas palavra. Acho que só para contribuir no que a Michele e a Sabrina falou, desses processos correrem assim de forma isonômica, eu concordo, assim, de fato. Eu já venho até da outra gestão desse colegiado, assim, e é percebível mesmo essas questões, só que eu acredito veementemente que deveria passar por um processo CIPAC, como acontece, né? Até para sair bonito na resolução, considerando o processo CIPAC, número tal, e dentro do processo ter os trâmites legais que precisa a anuência da sua chefia imediata, tá tudo ali registrado, né? Eu achava que era importante isso. Acho que um procedimento é viável, não uma burocracia, vamos dizer assim, às vezes desnecessária, mas um procedimento, né, que assim, realmente fica sem saber muitas vezes. Transparência. Exatamente. Né? Então, tudo assim que teve vezes que eu fui não seja pior. Isso aqui é assim mesmo, tal, porque sabe, outros processos anteriores que tinham muito mais documentação. Eu falei, não, agora não, isso aqui não era uma questão única não, do gestor da época. Agora não pede. Eu pedi um e-mail, resolvi tudo no e-mail e anexei no processo. Né? Só para dar uma consideração sobre isso, eu concordo plenamente com o que a professora Sabrina fala e com a Michele fala. Só queria deixar claro para vocês o seguinte, tá? Não foi nada simples para mim essa questão dessa sessão parcial, tá? Eu estou tendo que acumular minhas disciplinas em 2 dias de uma maneira absurda, onde eu estou dando aula das 8 da manhã às 8 da noite, certo? Mas isso por uma questão, né? E a minha sessão seria para o ano todo. Ela expirou já no dia 23 de julho. E eu estou insistindo horrores, né? O Elisardo bem sabe disso, quanto que eu estou incomodando para isso. Eu estou incomodando veementemente. Então, esse fluxo, se por acaso acontecer, Michele e Sabrina,
eu defendo plenamente, assino embaixo, porque eu estou sofrendo horrores para conseguir estar cooperando com 2 disciplinas lá no campus Florianópolis, para onde já é fato que eu vou ser removido. Eu estou sendo cedido para depois retornar a Itajaí. Ao fim e ao cabo, eu me removo para Florianópolis. Mas olha, estou há bastante tempo penando aqui, ainda bem que chegou no colegiado, porque eu já estava começando a bater um certo desespero do como que eu vou fazer com o meu RSAD no final do semestre, sem ter a formalização de tudo que eu estou fazendo lá, em função desse trâmite que vocês estão bem colocando e que, de fato, travou tudo. Tá bom? Mas não pensem que foi tranquilo, não. Muito pelo contrário. Foi insistência. Obrigado. Professor Paulo? Então, boa tarde a todos. Em relação ao processo do professor Eduardo, eu acho que o mais importante é que existem as exceções de que a gente sabe que o servidor ele vai passar um tempo e volta para o campus, mas no caso do professor Rubler, ele é um caso diferenciado porque ele já foi, né, aprovado no edital para sua remoção e, queira ou não queira, o lugar onde ele está sendo cedido é o lugar do qual ele vai fazer essa transferência. Então, é uma espécie de um comprometimento também, essa sessão, com a instituição que está recebendo ele, porque ele já provavelmente já está dando início a todas as atividades que ele vai fazer lá. Isso não impede de que todos os processos sejam isonômicos, de todos os processos sejam cumpridos, né, com a liturgia, né, necessária, mas existe, é bom deixar claro, existem exceções de pessoas que vão e que voltam, e a gente sabe que o caso do professor Eduardo é só uma questão de tempo. Ele vai trabalhar em Florianópolis. Ele só vai. Só vai. Então tá. Sendo essas manifestações, né, então eu pergunto ao grupo aqui e ao pessoal online, né, se há algum impedimento para a confirmação da cedência do professor Eduardo Hubler com retroativa à data do início do semestre, visto que essa solicitação dele, até para complementar aqui, estava já desde o final do semestre, só que estava perdida no meio dos PACs e memorandos ali, que houve a troca de gestão, então a gente teve que recuperar isso aí, né, para achar. Acho que eu me misturei um comentário com a votação. Deixa eu retornar, então, se há algum impedimento, né, à votação, todos são... Só para contextualizar a votação, a gente está aprovando a sessão do professor Hubler retroativo início do semestre. Início do semestre. Eu estou de acordo. Até 19 de dezembro. Eu estou de acordo. Todos de acordo? De acordo. Pessoal online de acordo? Certinho? Então, está aprovada a sessão para a gente poder fazer a emissão dos documentos. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma outra informe? Levantou a mão. Sim? Então, eu gostaria de fazer uma solicitação. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu gostaria de fazer uma solicitação para que o chat institucional e o grupo de WhatsApp do colegiado, ele permita novamente que a gente possa enviar mensagens. Por que da minha solicitação? Porque hoje, assim, há cerca de 40 minutos atrás, eu vi o e-mail do professor Douglas dizendo que não poderia participar da reunião agora, né? E o e-mail é um negócio que, apesar de ser o meio mais correto, institucional, né? Mas o chat também ficaria mais fácil, de repente, nesses casos da suplência ser acionada de última hora, que fosse feito pelo chat, porque daí chega a notificação para a gente, né? A gente está mais ligado, assim, o e-mail nem sempre a gente vai olhar toda hora, né? Ao longo do dia. Então, para mim foi, assim, uma surpresa. Eu vim, assim, correndo para a reunião, que eu achei que eu ia perder, né? E eu queria saber se existe, eu não sei, até fui procurar agora aqui no regimento, e se caso não exista, uma proposta de pauta, né, da gente reformular o regimento, um prazo, né, para essa convocação do suplente, né, porque é complicado, né, às vezes a pessoa está em outra atividade e tem que sair correndo, e para mim foi literalmente meia hora, 40 minutos atrás, então... desestruturou toda a minha programação aqui. Eu estava preparando provas e tudo mais para amanhã. E, né, então, eu acho que a gente... são essas duas solicitações. Facilitar a comunicação via chat, via WhatsApp, né? E a questão da gente ver se tem algum prazo, ou colocar um prazo mínimo, porque realmente
Eu já fui suplente, inclusive no CEP, assim, e esse negócio de última hora é extremamente complicado. É bem Última hora, complicado. literalmente. Só pontuar, Obrigada. não pode? Eu acho que essa questão do suplente é muito importante. Até a gente já tinha discutido isso aqui anteriormente, né? Só que eu acredito, assim, que nós deveríamos fazer isso, só que é uma discussão bem ampla. E quando se fosse atualizar o regimento do colegiado do campus, que é o próximo passo, né? Mas é muito importante levantar essas questões, né? Para que a gente abra o nosso alerta na nossa cabeça, para que a gente não deixe esquecer. Aproveitando então que a reunião está aberta, é uma reunião extraordinária, vou dar como informe, mas a gente já iniciou, né, o processo de revisão do regimento agora em setembro. A gente está no passo que é a revisão pelas coordenações e departamentos. Então, os departamentos, coordenações, setores receberam, né, o regimento em formato editável para que eles possam verificar se vão incluir, manter a redação ou excluir. Posteriormente, vai ter uma consulta pública por meio de um formulário eletrônico e, posteriormente, uma assembleia. Então, todas essas sugestões poderão ser feitas nesses momentos de discussão do regimento. Eu acho que é um momento bem propício para a gente, né, ficar atento, conversar com os colegas e verificar o que a gente quer alterar ou não, né? Ou não. Então, comissão tá? É isso? Só para ver uma coisa que nós estávamos conversando, a reunião extraordinária, que é uma coisa que surgiu, que tinha ficado para segunda-feira mesmo, apesar que aconteceu hoje, ou era para terça-feira? Não tinha? Não teve uma discussão? Eu vou mandar uma proposta para mudar para terça. Eu sei que Que a gente tinha combinado, né? Não, a extraordinária você pode ser já- qualquer dia, né? São as segundas-feiras do mês. Extraordinário. E hoje é o quê? Extraordinário? Extraordinário. Extraordinária você combinou para quando? Segundo. Então, pela resolução que a gente tem, é segunda. Aí eu dei a sugestão que o Benjamin não conseguia fazer na segunda outra, dele fazer uma resolução lá de referendo mudando só aquela. Aí ficou da gente, algum dos membros mandar a solicitação para a secretaria como ponto de pauta para alterar o dia das reuniões da terça. Já tem reunião na terça dos conselhos, não dá? Não, mas eu acho que é interessante falar disso com o Benjamin, que ele tem um próprio. Colegiado do Campus é soberano. Não, mas as reuniões Deixa ele voltar para... Vamos deixar o Benjamin voltar, então, a gente vê bem E a certinho. questão do chat institucional do WhatsApp foi na época da Ana Elisa que ela instituiu que era só o e-mail, né? Eu não sei se quiserem retomar. Eu acho que os representantes de Cientes não estão nesse grupo, porque até então, quando foi fechado, a gente saiu todos. Né? Foi uma solicitação minha que eu fiz aos representantes para todos saírem, assim, porque é um espaço da gente debater em todos os lugares. Né? Não, acredito eu que não haveria problema de ter aberto a conversação, não sei. É que eu acho que aí é muito individual também, porque o chat vocês podem usar, né? O institucional, normal. Sim. Eu acho que o que tu tá pedindo é o problema. WhatsApp, né? Não, o problema do chat institucional, quando eu tento, ele diz assim, você não consegue enviar mensagens em grupo. E aí eu não consigo enviar mensagem. Tem que ver se está tendo algum Não sei se é uma questão de configuração. É Mas uma existe- questão do meu e-mail que está com problema. Eu não sei. Só para criar, né? Eu não consigo. Vocês podem tentar depois me avisar. Quase as pessoas não entram no chat, né? O WhatsApp é automático, né? Mandou. Mas ele não é um canal oficial, né? Só para deixar isso bem claro. Sim, que só não pra- é oficial. Facilitar um Não, mas o chat institucional sim, né? Só para ser mais uma ferramenta. É mais uma coisa para a secretária. Não tem nada a fazer. Isso para garantir que a pessoa receba a informação rapidamente. Então vamos ver isso aí, vamos ver como é que funciona isso aí. Acho que acredito que até quando que é a próxima reunião, é dia 16. Não sei se é 18 ou 16, tem que ver. Acho que Quinta-feira. É 16. 16. 18 é sábado. 16. Meu Deus. Não dá 16 reunião da convocação comissão. quinta-feira. Mas é. É isso, então. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado Obrigada. Obrigado. pelos encaminhamentos. Agora, quando a. Obrigada, abraço. Com vocês. Deixa eu só falar um negócio ali. Claro.